Qual a finalidade de se injetar qualquer substância dentro da articulação? Seria resgatar a biomecânica dessa articulação. Algum desarranjo interno está tendo dentro da articulação temporomandibular e o profissional quer aplicar o corticoide lá dentro. Então, o colega perguntou, mas se o paciente chega para mim com trismo, com travamento de boca fechada, não consegue abrir a boca, o corticoide não é a melhor alternativa? E se o paciente chegar para mim numa situação extrema de dor, o paciente acabou de ter um travamento de boca aberta, ele abriu a boca, não conseguiu fechar, e foi para o hospital, ficou internado e demorou a aparecer um dentista para resolver esse travamento de boca aberta dele, e ele chegou no consultório com muita dor. Eu não posso aplicar um corticoide na articulação temporomandibular? Quem não trabalha com a disfunção temporomandibular acaba ficando um pouco perdido em relação à conduta realmente terapêutica em situações principalmente emergenciais como essa. Então, para você entender se é aplicável na articulação temporomandibular o corticoide ou não, é importante você conseguir entender quais são os tipos de disfunção temporomandibular em que seria aplicável alguma substância dentro da articulação temporomandibular. São as desordens articulares. As desordens articulares são algumas subdivisões dos subtipos da disfunção temporomandibular. Então, você tem lá o deslocamento de disco com redução, é um subtipo, é um desarranjo interno da articulação. Como que o paciente que tem o deslocamento de disco com redução vai aparecer no seu consultório? Ele normalmente vai aparecer no seu consultório com a queixa de som articular na forma de clique, na forma de estalido. E esse paciente pode acontecer algumas situações dele ter algum travamento de boca, que é chamado travamento intermitente. Então, são dois subtipos diferentes de desordem articular dentro da DTM, que é o deslocamento de disco com redução e o deslocamento de disco com redução e com travamento intermitente. Como que seria esse deslocamento de disco com redução? Normalmente, o paciente ele tem um som articular na forma de clique quando ele abre a boca e quando ele fecha a boca. Para você fechar o padrão de diagnóstico para deslocamento de disco com redução, uma das sugestões, uma das dicas que a gente dá é pedir o paciente para abrir ligeiramente a boca, avançar a mandíbula e abrir e fechar a boca com os dentes de topo a topo, ou seja, com a mandíbula na protrusiva. Se o som articular desaparecer nesse momento, ou seja, ele vai abrir e fechar a boca com os dentes mordidos em topo, ou seja, a mandíbula na protrusiva. Se o som desaparecer, possivelmente esse paciente tem um deslocamento de disco com redução. Por que isso? O disco, quando está anteriorizado, principalmente, e quando o paciente começa a abrir a boca, ou no início da abertura de boca, ou no final da abertura de boca, ele esbarra no disco articular que está deslocado para anterior. E tem um som articular na forma de clique, aquele estalo. Então, esse estalo na forma de clique é quando a cabeça da mandíbula toca no disco articular e ela recaptura o disco articular e faz o movimento, o final da abertura e o finalzinho do fechamento. Quando está voltando a cabeça da mandíbula para dentro da fossa mandibular, ou seja, o paciente acabou de fechar a boca, o disco desloca para anterior novamente. E você tem um outro som articular. Então, isso é clássico, é um clássico deslocamento de disco com redução. Clinicamente, o profissional bem treinado, que trabalha com DTM, ele consegue identificar isso clinicamente sem exame de imagem. Porém, existem situações que o paciente só tem um som articular na abertura, ou só tem no fechamento. Então, se ele tiver, além desse som articular, ou na abertura ou no fechamento, ele tem que ter um som articular de estalido também, ou na lateralidade, ou direita ou esquerda, ou na protrusiva, para você fechar o diagnóstico de deslocamento de disco com redução. Isso de acordo com o critério de diagnóstico para pesquisa em disfunção temporomandibular chamado DCTMD, que é padronizado para você diagnosticar e pesquisar a disfunção temporomandibular. Então, todo artigo científico que você vê de pacientes que têm disfunção temporomandibular, você pode observar que vai ter lá, ou o paciente foi avaliado pelo DCTMD, ou ele foi avaliado pelo RDC-TMD. O RDC, na verdade, é uma versão mais antiga do DCTMD. O DCTMD ele foi publicado em 2014 e de lá para cá que ele tem sido aplicado pelos profissionais.